Meus irmãos, quero pedir para os irmãos a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Pode permanecer sentado mesmo. Aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Assentado mesmo, está escrito assim: quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue os caminhos tortuosos será expulso. Você pode dizer ao irmão que está ao seu lado? Quem anda em integridade, anda em segurança. E quem anda e segue os caminhos tortuosos será expulso. Aleluia. Soberano Deus, eterno poderoso Pai, não desmerecendo a oração, Pai, do irmão, mas como de costume, Pai, eu escuto no meu clamor nessa noite. Pai, que tua palavra possa ser ricamente, Pai, Pai, impactante para a vida dos irmãos que estão aqui esta noite. Pai, que nessa noite, quando eu estiver falando, que possa ser tudo sobre o Senhor. Aleluia, que tua palavra possa ser, Pai, como rio de águas vivas, Pai. Abra a mente, Pai, dos irmãos, Pai, para entender a palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, integridade. Quando a gente cita essa palavra, eu lembro de muitas pessoas na Bíblia. Eu lembro de Daniel, lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas uma pessoa que tocou muito no coração foi José. José viveu com integridade. Aleluia. Gênesis, capítulo 37, vai falar mais sobre essa história que eu vou estar falando. José era o filho preferido ali de Jacó. Ele tinha ali seus irmãos, mas ele era o filho preferido. E tem um certo momento na Bíblia, José vai se encontrar com seus irmãos. Mas antes disso, ele teve 2 sonhos. E resumindo os sonhos, esses sonhos falavam que, sabe, ele seria ali, que as pessoas, os irmãos dele estariam prostrando a ele, que ele estaria ali em um alto nível. Mas quando ele conta isso para seus irmãos, os irmãos falam assim: você, nosso irmão mais novo, que vai reinar sobre nós? Impossível. Eles ali tinham inveja de José, por causa, apesar desses sonhos que ele contava, e apesar de ele ser o filho preferido de seu pai. E os seus irmãos estavam vivendo em caminho. Obrigado. Aleluia. Seus irmãos. Não, vou chegar lá. Tem um certo momento na Bíblia que o pai de José dá uma túnica para ele, muito colorida, uma túnica bonita. E o Jacó dá uma missão para José, missão de ele vigiar seus irmãos. E isso significa que os sonhos de José estavam começando a se realizar. José indo ali se encontrar com seus irmãos avistam ele de longe e começam a tramar. Eles olham ali, tem uma cova ali perto, ali do lado, no vagio. E eles falam assim entre eles: vamos jogar José nessa cova, porque eu não aguento mais. Não aguento esses sonhos que ele fica falando pra gente. Não aguenta ali o que ele fica falando, ainda mais ser o meu preferido. Eu imagino. E alguns irmãos eles disseram: vamos matá-lo. Mas
Mas um deles falou: não, vamos matar ele, não, vamos jogar ele nessa cova. Então José chegando ali perto, os irmãos pegam ele de surpresa, agarram a túnica dele, pegam a túnica dele, e José é jogado na cova. Mas algo muito interessante é que mesmo José passando por esse processo, Deus estava com ele. Meus irmãos, muitas vezes nós somos jogados numa cova, mas sabe uma coisa? É um processo. Deus está conosco. Continuando a história, ali seus irmãos, assentando ali para comer, se alimentar, eles avistam uma caravana de longe. Eles avistando essa caravana, que o homem queria falar: vamos vender José desse cara, vamos vender ele para o Egito, tirar ele daqui, ali esquecer ele. Então eles ali vão planejando mais planos ali de, mais para frente, depois de eles venderem José, eles ali matam o animal, pegam a túnica dele, fica ali, colocam ela cheia de sangue, chegam diante do seu pai e falam: pai, José morreu por animal. O pai fica indignado, rasga suas vestes. A família ele tenta consolá-lo, mas ele não aceita. Mas José, sendo vendido como escravo, indo para o Egito, ali ele é comprado por um homem bom, chamado Potifar. E ele ali começa a trabalhar no Potifar, trabalhar para ele. José ali trabalhando, sendo um escravo, ele era um homem fiel, trabalhava, cumpria seus deveres. Até está escrito na Bíblia que Potifar fala que a casa nunca foi tão organizada depois que José chegou. Mas Potifar tinha uma esposa, como todos conhecem essa história. E essa esposa olha ali a beleza de José e começa a seduzir. Mas José, ele não queria aquilo. Vivendo com integridade. O significado de integridade é viver o caminho reto, viver o caminho da verdade. Vai vendo? Então, ali tem um certo período que Potifar ele sai de casa. A casa fica vazia. Só fica José e a esposa dele. E mais uma vez a esposa dele vai seduzir ele. Mas José ele fala o seguinte: não vou fazer isso, porque estarei pecando contra o meu Deus. E aqui eu quero chegar a um ponto. José ele se posicionou naquele momento, porque José ele poderia ter pensado: agora chegou o momento de aproveitar, porque Potifar nem vai perceber. Mas não, ele estaria desobedecendo a Deus, estaria pecando ali contra as leis. E aqui eu quero chegar ao primeiro ponto: se posicione mesmo que te custe tudo. Para o irmão do seu lado: se posicione mesmo que te custe tudo. Então, ali a esposa de Potifar, fazendo de tudo para José, se deitar por ela. José nega. Na correria, quando José vai tentar fugir dela, ela fica com sua capa. E ela ali ficando com sua capa, ela dá um grito. Então ela chega, os irmãos servos, eu imagino, detalhadamente eu imagino assim, pois eles estavam lá, e ela explicando tudo, explicando para Potifar: ó, José tentou me abduzir.
Ele queria que eu deitasse com ele. E olha aqui, a prova é que eu estou com a capa dele. Igual eu falei no primeiro ponto, se posicione mesmo com os costumes. Após Potifar descobrir isso, José é jogado na prisão. Ele poderia ter feito o que a esposa dele pediu. A esposa de Potifar, perdão. Porque ele poderia estar tranquilo, mas viver em pecado. Não viver uma vida reta, como é viver em integridade. E a esposa de Potifar, ela mentiu lá. Mas um significado da integridade é viver em verdade. E José, ele estava com o princípio da verdade, que era Deus. Glória a Deus. Era Deus. Então, José, vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, mais tarde, trabalhando como escravo, sendo escravo fiel, mais uma vez, é ali, como eu posso dizer, enganado, vou dizer assim. E é jogado na prisão, mas nós vemos como a história de José fala, muitos conhecem, tudo isso é um processo. Tudo é um processo. Talvez você possa estar passando por um momento difícil, mas eu te falo, se posicione, viva a integridade, não viva no pecado. Às vezes você pode estar numa escola, na faculdade, no seu serviço, não viva, perdão, em caminhos tortuosos. Viva a integridade, na verdade, na justiça. Aleluia. Viva no caminho reto. Porque integridade, como eu disse, é um princípio, a verdade de Deus. Deus, ele ama a verdade. Ama aqueles que andam em caminho reto. É tipo assim, meus irmãos, o nosso foco é Jesus. Jesus está aqui, continue caminhando. Mas não vive em caminhos tortuosos para você desviar para cá. Continue fixamente olhando para Jesus, seguindo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o pão da vida, Ele é a água eterna, é Ele que vai te dar a vida eterna. Aleluia! Continue vivendo por mesmo que seja difícil. Porque se alguém lá fora te falou que cristão, ser cristão é tranquilo, você tem que trabalhar. Nosso caminho é estreito, não é largo. É difícil, eu sei, mas continue. Calma que eu vou chegar lá, quero chegar no ponto aqui. Continuando a história, José preso na prisão. E o carcereiro, como é que fala isso? Carcereiro. Ele sempre observando José. Eu vou abrir aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 19, não precisa abrir se quiser. Só para nós vermos como Deus abençoou José na prisão. Mesmo passando por um momento difícil, o processo, Deus estava com ele. Gênesis 39, 19, não precisa abrir. Está escrito assim: ao ouvir a mulher contar José, havia tratado Potifar e se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e tratou com bondade.
fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Esse carcereiro, ele começou a confiar em José. Ele viu José e falou: não é possível, como que ele veio parar aqui na prisão? Eu imagino ele falando: como ele veio parar aqui na prisão sendo um homem diferente? Eu nunca vi um homem como José. Eu confio nele. Então ele vai me ajudar aqui na prisão. Com isso, ele confiou em José. Não se preocupava mais com as tarefas da prisão, não se preocupava ali com as dificuldades, necessidades, porque José estava cuidando de tudo. E alguns anos depois que José, mais tarde, que José estava ali ainda preso, duas pessoas chegam lá na prisão, que é o padeiro e o copeiro, perdão, isso mesmo. E os dois eles estavam sendo levados por uma culpa. E o faraó se agradeceu muito com eles, por isso que eles foram para lá. E ali eles tiveram também sonhos. E ali, eles se encontrando com José, eles falaram: nós tivemos sonhos muito estranhos. Imagina que ninguém vai conseguir interpretar. Então eu imagino ali que José pediu para eles contar a história. Eles contam a história, não vai aprofundar isso. Mas, resumindo, aí depois de interpretar o sonho, em 3 dias, cada um dos dois seriam surdos. Mas tem um porém. O copeiro, ele ia continuar vivendo sua vida normal, trabalhando ali com o faraó. Mas já o padeiro, ele seria formado. Então, quero chegar aqui no segundo ponto. Conte sempre a verdade. Seja sempre verdadeiro. Sempre que conte a verdade. Seja sincero. Mais uma vez eu vou dizer: viver em integridade, um dos significados é viver em verdade. Como eu disse, Deus gosta daqueles que são verdadeiros. Seja verdadeiro, como José foi. Porque José poderia ter tramado qualquer coisa ali. Sabe? Porque tudo isso que ele estava passando, os sonhos dele lá no passado que ele tinha sonhado, pouco a pouco iam se realizando. Ele poderia ter feito qualquer coisa ali. Ter traído para poder se Potifar, ter contado mentiras aqui. Mas ele se posicionou e contou a verdade. Então conte a verdade. Senhor, seja verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, ali, José, ele pede que o copeiro se lembre dele quando ele sai da prisão. Mas quando o copeiro sai, ele se esquece. Se esqueceu de José. Se esqueceu do homem que ele interpretou o sonho dele. Claro, sobre o Senhor. Se esqueceu de José. E ele continuou trabalhando, vivendo sua vida normal no Egito. Meus irmãos, saiba de uma coisa. Talvez você possa achar que está perdido, que está esquecido, mas Deus não se esquece dos seus. Aleluia! Não, eu tenho que repetir isso aqui. Deus não se esquece dos seus. Porque como a vida, a história do filho pródigo, meus irmãos, a maioria
a história do filho que decidiu largar tudo que tinha, tudo de bom, pai rico, vida abençoada, decidiu ir para o mundo lá fora, se divertir, aí procurar por amigos, eu imagino. Mas chega um certo momento na vida do filho pródigo, depois que ele pegou sua herança com o pai e foi embora para outra terra, deu uma hora que esse dinheiro dele acaba. Nós vemos que dinheiro não traz felicidade. Aquele que, se a gente ficar com ele, nós vamos ter felicidade eterna, isso eu te garanto. É o Pai. Aleluia. É o Pai. Com ele não há tristeza, porque quando a presença do Pai chega na casa, até a tristeza pula de alegria. Porque onde a presença está, não há tristeza, não há desânimo. Quando a presença chega, meu irmão, está redondo na casa, a batismo do Espírito Santo, a línguas estranhas, a mente renovada, e aquele ambiente vai ser cheio de Espírito Santo. Eu creio. E ele, o filho pródigo, ele depois arruma um serviço. Ele arruma um emprego ali para trabalhar e cuidar dos gatos. E dos povos, perdão. E ele trabalhando, ele sente vontade de comer a comida dos povos. E a comida dos povos, nós sabemos que são restos de comida, por causa da necessidade que ele passava. Voltando para aquela parte dos caminhos tortuosos, o filho pródigo, ele talvez estava andando no caminho fixo, vendo a eternidade, e saiu dos caminhos. Foi para os caminhos tortuosos. O que significa ser tortuoso? Ao contrário de tudo de integridade. Mas ele pega ali e fala: não, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me aceitar como servo, porque até os servos dele têm comida. Então ele pegando tudo ali que tinha, ele foi para casa, ele voltou para a casa do seu pai. O pai, avistando ele de longe, voltando para casa, o pai corre até ele, abraça ele e beija ele. E o filho fala: pai, me aceita como servo, porque eu não sou digno de ser chamado de filho mais. Eu saí da sua casa, da nossa casa, que não é mais minha. Deixei o Senhor, deixei a casa. Mas o pai pega, eu imagino o pai olhando nos olhos dele e fala: meu filho, você pode ir para o mundo, pode ir onde você quiser, mas sempre vai continuar sendo meu filho. Se você se afastou da presença de Deus, está afastado, você talvez possa estar pensando: eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas o Pai está dizendo hoje para você: você é meu filho. Você é meu filho amado. Eu entreguei Jesus na cruz de Calvário por você. Por você. Para vocês verem o amor do Pai. Que amor é esse que não tem explicação. Aleluia. O Pai pega tudo ali, sabe, as vestes novas, novos anéis, para vestir seu filho. O pai aceita o filho de volta para casa. E assim ele continua vivendo no caminho reto. Deus. Voltando para a história de José. José continuava ali na prisão, esquecido. Mas teve um dia que Faraó teve 2 sonhos. Então, ele começa ali
querer saber o que significa aquele sonho. Então ele pede para o seu servo, fala, ó, traz os mágicos, traz aqueles que interpretam o sonho, mas eles não encontram nenhum que interpreta sonho. Foram ali atrás de todo mundo do Egito, eu imagino, mas ninguém conseguia interpretar o sonho. Então, de repente, o copeiro lembra de José. Eu imagino ele, peraí, faraó, lembrei, quando eu estava preso, eu tive um sonho, teve um que interpretou. Então, quando eu imediatamente falei, então, trazer, para descobrir o que é esse sonho aqui, resumindo a história. Então, eles trazendo José ali vai interpretar o sonho de Faraó. Mas uma coisa muito interessante, o detalhe que está escrito na Bíblia, que José cita assim: olha, eu não consigo interpretar seu sonho, mas o Senhor consegue. Então, o Senhor, ele vai ali em José, sabe? Dá ali a interpretação do sonho, resumindo. O sonho significava, os dois sonhos significavam 7 anos de abundância no reino e 7 anos de fome. Então José, ele ali começa a falar que o faraó não fazer isso, para, sabe, dar mais fruto no reino, para não passar fome. E José fala, ó, procure uma pessoa que vai direcionar isso tudo, que vai controlar isso entre esses anos que vão se passando. Mas Faraó, olha ali, pergunta, fala, ele fala, Faraó, não há ninguém aqui no Egito que seja como você, José. Então, voltando lá atrás, quando José estava com seus irmãos, foi jogado na cova, processo. Foi traído pelo Egito. Foi preso, processo. Mas por tudo isso, o sonho que ele teve lá atrás se realizou. Ele virou governador do Egito. Por isso ele chegou ao terceiro lugar. Vale a pena ser rico em Deus. Vale a pena viver a eternidade. Fala com o seu irmão do seu lado. Vale a pena viver a eternidade. José passou a vida toda ali, nessa parte da vida no caso, porque a história, a Bíblia relata tem muito mais. Conta sobre ele ser governador, mas sobre esse ponto da história. Tudo isso foi um processo. E ele foi vivendo, sendo íntegro, vivendo a integridade. Ele foi vivendo. Como vale a pena ser íntegro? Como o filho pródigo que saiu da vida reta, tomou um pouquinho, mas depois quis voltar para o reto, quis voltar para a casa do pai. Ele viu, quando o filho pródigo foi para o mundo, ele perdeu tudo. Ele viu que não vale a pena ir para lá, vale a pena ficar fixamente com o pai, vale a pena viver a integridade, vale a pena viver o caminho reto, vale a pena viver a verdade, vale a pena, e o Senhor sempre vai estar conosco, aleluia. Aleluia! Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Vale a pena viver na integridade. Seja íntegro na escola, seja no seu trabalho, no seu serviço, na sua faculdade.
na sua vida, na sua casa, onde você for, viva na integridade. Não seja íntegro na igreja lá fora ser tortuoso. Como é que é? Tortuoso, perdão. Seja íntegro o tempo todo. Vai valer a pena. Ver o José. Íntegro. Valeu a pena. Davi. Foi íntegro. Estava esquecido. Cuidando das ovelhas. Mas Deus, como eu disse, não se esquece dos seus. Ele viveu na integridade essa época. Daniel foi íntegro, valeu a pena, foi jogado na cama dos leões por causa da mentira dos príncipes. Mas o princípio da verdade sempre está conosco. Daniel ali mentiram. Fizeram que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas por que Daniel não morreu? Porque foi íntegro. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. Por que não morreu? Porque foram íntegros. Vocês estão entendendo? Vale a pena viver a integridade, meus irmãos. Vale a pena. Vai te dar uma vida eterna. Vai te dar uma vida com Jesus. E é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no coração. Seja ele. Aleluia. Pode falar isso. Eu agradeço muito essa rica oportunidade. Muitas vezes os meus pastores, a lista da minha família, outras pessoas não estão, o Luiz, o Igor, Safira, minha irmã Camille, a minha mãe, Dineide, linda, maravilhosa, te amo. Meu avô, presbítero do Hélio, te amo também, irmão. Pai, José Terreiro, te amo, pai. Muito obrigado por me apoiar sempre. Muito obrigado, família. Vocês vieram comigo. Que Deus possa abençoar essa casa e essa igreja.